Olá! Estou feliz de estar com você mais uma vez para essa série tão importante sobre o nosso casamento e como fortalecer os relacionamentos familiares, como deixar o nosso lar mais feliz, o nosso casamento mais feliz. Se você está gostando, desses encontros que estamos tendo aqui, são vídeos curtos, pequenos, mas com dicas relevantes, você deve compartilhar o link com as pessoas que você gosta, com outros casais, com outras famílias, para que elas também recebam essas orientações e se for útil para você, será útil para elas também. Estamos fazendo aqui uma série, esta série creio que será bom para você, e já falamos sobre alguns temas como as linguagens do amor, já falamos sobre aliança, já falamos sobre unidade e hoje nós vamos falar sobre o perdão. Bom, o assunto de hoje é um assunto, eu vim até de verde. Verde quer dizer esperança. A esperança do seu casamento, A esperança para o meu casamento, para o seu, porque esta é a vontade de Deus, tá bom? Então fique ligadinho aí conosco até o final, Eu tenho certeza que você vai gostar. Como lidar com o perdão? Perdão, não existe casamento sem perdão, Porque se você vive com alguém, se você convive com alguém, pode ter certeza que essa pessoa vai pisar na bola com você. Pode ter certeza que essa pessoa em algum momento vai te ofender. Com certeza essa pessoa com quem você vive vai te magoar. Seja marido, seja esposa, seja filhos ou pais. Não tem jeito, não tem escapatória. Com as pessoas com quem convivemos, elas nos magoam em algum momento. Então, para que o seu casamento seja um casamento feliz, seja um casamento equilibrado, seja um lar tranquilo, você precisa aprender a desenvolver o perdão, a manifestar o perdão de alguma forma. O perdão é sempre falado. Se você vai na igreja, se você frequenta alguns lugares, você vai ver que as pessoas falam sobre o perdão, porque a gente deve perdoar e tal. Uma coisa bonita de se falar, mas difícil de viver, difícil de colocar em prática, entendeu? Porque na hora de falar é fácil, o problema é na hora que alguém te ofende, quando alguém te magoa, quando alguém pisa na bola com você, quando alguém judia de você, quando alguém te humilha, aí perdoar essa pessoa, aí é que é difícil, Então, lembre-se que perdoar é indispensável para que o casamento sobreviva, para que um casal permaneça unido, um casal feliz, uma família feliz, porque eu tô falando de casal, mas não é só casal, os filhos também erram com a gente, os filhos falham com a gente, os filhos nos decepcionam, os filhos nos humilham, os filhos nos fazem passar vergonha. Então, nós precisamos aprender também a perdoar os nossos filhos e pedir perdão para eles também. Então, vamos lá? Primeira dica aí sobre o perdão, sobre o casamento, é compreender o que é o perdão. O perdão é uma dádiva de Deus. O perdão é um presente de Deus. Então, eu vou perdoar, mas eu não amo a Deus, então não existe perdão sem Deus. Deus é amor. E o amor é o perdão também, uma manifestação, é um desdobramento do amor, é o perdão. Então, Deus amou Adão e Eva, amou tanto que deu a vida, João fala, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É isso que a Bíblia fala. Então, Deus nos ama muito, nos perdoa e nos dá o Filho, Então, o perdão, ele vem de Deus e não existe perdão sem Deus, perdão verdadeiro. Então, devemos perdoar os outros assim como Deus nos perdoa. Você já sentiu o perdão de Deus? Já sentiu que você cometeu um erro, que você fez algo horrível, horroroso, e você chorou, orou a Deus, pediu perdão e depois você se sentiu bem? Sentiu livre, sentiu leve, sentiu alegre? Então, isso é perdão. Se você sentiu o perdão de Deus, você sabe o que o outro vai sentir quando você é perdoado, que vai ser uma bênção para ele. Não há limite de vezes para se perdoar.
70 vezes 7, só que cada vez que você perdoa, zera, volta lá ao zero. Então, porque tem gente que fala assim, mas eu já perdoei, né? Eu já perdoei essa pessoa, eu já falei pra ela continua fazendo errado. Então, você não perdoou de verdade, porque se você perdoou, você esqueceu, deixa aquilo pra trás, zerou, né? Esse é o perdão verdadeiro. Devemos perdoar as pessoas mesmo quando elas não pedem perdão. Isso daqui é uma coisa difícil, né? Porque às vezes a gente, eu só vou perdoar se ele vir me pedir desculpa. Eu só vou perdoar se a pessoa vir falar comigo, se ela se humilhar, né? Se ela beijar o meu pé, se ela beijar a minha mão, né? Se ela pedir, por favor, por favor, por favor, aí eu vou perdoar. Não, a Bíblia diz que a gente deve perdoar antes mesmo que o outro peça perdão, ou mesmo que ele não peça perdão, né? Deus perdoou o homem, o ser humano, antes mesmo do ser humano ir atrás dele, né? Foi ele que veio atrás do homem. Quando o homem pecou, quando o homem errou, foi Deus que foi até o jardim, atrás do homem. Adão, onde você está? O que você fez, filho? Onde que você está? O que está acontecendo com você? Não foi isso? Pois é. Então, devemos realmente oferecer o perdão. Não esperar que o outro peça perdão, porque provavelmente ele não vai pedir. Tem gente que não vai pedir nunca. Só que você fica guardando aquela, ele não pediu desculpa, ele não veio atrás de mim, ele só errou. Não, gente. Para você ser livre, feliz, você tem que perdoar. Não importa se ele pediu ou não. Perdoa. Primeiro perdoa no seu coração, né? Quais são as consequências da falta de perdão? Muitas. Muitas consequências. Emocionalmente, então, terríveis. Tem pessoas que adoecem. Tem pessoas que desenvolvem depressão porque não se sentem perdoadas. Tem gente que fica angustiada. Tem gente que comete suicídio por culpa, por não sentir o perdão do outro. Tem gente que desenvolve doenças da ansiedade, né? Várias doenças relacionadas à ansiedade, por quê? Porque fica angustiado, porque não se sente perdoado. O outro não perdoa nunca um erro que ele cometeu. Então vamos perdoar, porque quem não perdoa sofre tanto o que o ofensor, como tanto o que ofende como o que foi ofendido. Os dois sofrem. Os dois sofrem as consequências terríveis da falta de perdão. Então, o perdão, ele é bom tanto para quem ofendeu, como também para quem foi ofendido. O perdão é bom para os dois. Eu diria assim, quando você não perdoa, você fica ruminando. Em psicologia a gente tem essa expressão, né? Ruminar. Você fica ruminando, você fica cozinhando, sabe? Você fica, sabe assim, aqui esquentando aquilo, sabe? É como fazer um ninho com aqueles pensamentos, tal. Você fica levando aquilo no seu coração, aquilo não morre dentro de você. Isso vai te consumindo. Espiritualmente é péssimo, porque quando você não perdoa, é como se você deixasse uma porta aberta para o inimigo de Deus ficar lá, ó, falando na sua mente. Tá vendo? Tá vendo? Ele te ofendeu, não gosta de você, não te respeita, não ama você, né? Não sei por que ele casou com você, sabe? Fica falando. A falta de perdão dos pais para os filhos deixa os filhos pensando, minha mãe não gosta de mim, ela não me perdoa, ela fica jogando isso na cara, né? Eu não vou ser ninguém mesmo, eu não presto, eu sou um filho horrível, né? Eu sou o pior filho do mundo. Então, é péssimo e ruim também para a mãe, porque ela não, o pai, os pais que não perdoam os filhos, eles não ajudam os filhos a crescerem, porque a gente aprende com os nossos erros e a gente aprende a ser humilde quando o outro nos perdoa. E nós desenvolvemos a humildade em nós quando nós perdoamos alguém também. Quando nós aceitamos que o outro pode falhar, que o outro pode errar, que o outro é um humano como eu e como você, né? Tem gente que não se perdoa quando erra. Não se perdoa. Não, eu não me perdoo, não. Eu não admito. Como que eu fui fazer tal coisa? Né? Eu sabia que eu não devia fazer isso. Como que eu fui fazer? Como que eu cometi esse erro? A pessoa não se perdoa. Ela adoece. Pode adoecer mentalmente e espiritualmente também. Por não se perdoar. Nem vai conseguir pedir. Tem gente que pede perdão demais. Como assim? Tem gente que fica se humilhando. Por favor, me perdoa.
já pediu, o outro já perdoou, e a pessoa continua pedindo, sabe? É como se ela não se perdoasse. Então ela não consegue se perdoar, por isso ela fica pedindo perdão o tempo inteiro. Ela não acredita na dádiva do perdão, que o perdão é uma dádiva, é um presente, né? Se nós não perdoarmos os outros, é como se Deus também não nos perdoa, né? Porque lembra lá da oração, né? Que Jesus ensinou aos seus discípulos. Ele diz, Pai nosso que estás no céu, né? Tem uma parte que diz, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, nós devemos perdoar as pessoas que nos ofendem, para que Deus também possa nos perdoar de forma generosa, né? Então, quem não perdoa, é como se ela ficasse presa ao erro do outro. Ela fica presa ao erro do outro e não liberta o outro também para ser livre. Então, eu fico escrava. Quando eu não perdoo meu cônjuge, eu fico escravo do pecado dele, do erro dele, da falha dele. Então, eu já atendi pessoas no consultório que falam assim, olha, o meu cônjuge me traiu. E eu não consigo esquecer isso. Então, eu fico pensando naquilo, pensando, ruminando, lembrando daquilo. É como se eu não enterro o defunto, sabe? Aquilo fica sempre acordado na minha mente, fica sempre vivo na minha mente. Não, gente, tem que levar isso para o fundo do mar. O pecado, o erro que o outro cometeu com você, você tem que jogar no fundo do mar. Eu não consigo fazer isso, eu não consigo. Mesmo que você não consiga, você tem que continuar tentando. Você tem que continuar lutando, pedindo a Deus, porque lembre-se que o perdão é uma dádiva, não é seu. Naturalmente, nós não queremos perdoar ninguém. A gente quer mesmo que o outro morra. A gente quer mesmo que o outro sofra. Eu quero que ele sofra. Eu quero que ele sofra bastante. Porque ele me magoou, porque ele me machucou. Então, quando você perdoa, você deixa o outro viver livre, ser feliz. E você também se liberta, sabe? Para viver, para sorrir. Não fica preso emocionalmente, espiritualmente, naquele erro, naquela falta, né? Naquilo que o outro cometeu de grave ou de errado. A falta de perdão, ela dá vantagem para o inimigo de Deus. É como se ele tivesse um terreno no nosso coração, na nossa mente, nos nossos pensamentos. Quem não perdoa fica lembrando daquilo o tempo inteiro. Isso não é legal. O perdão, ele libera, né? Ele é libertador. Então, quando nós perdoamos o outro, nós damos oportunidade do outro emocionalmente continuar crescendo, continuar se desenvolvendo, dele tomar decisões, decisão de mudar, de não cometer mais aquele erro, de não fazer mais aquilo. Agora, quando você não perdoa, é como se a pessoa ficasse preso naquilo que ela cometeu, e a tendência é ela repetir aquilo que ela falhou, né? Cometer aquele mesmo delito, né? Aquele crime diante de você, né? Então, o perdão, ele deve ser continuamente renovado, né? Nós devemos oferecer o perdão e não ficar cobrando. Oferece de graça, porque Deus nos perdoa gratuitamente. Lembre-se que nós somos filhos de Deus, nós somos imitadores dele. Nós aprendemos com Jesus. Jesus perdoou a todos. Ele veio aqui para nos dar o perdão. E você merece? Eu mereço? Ninguém merece. Ele ofereceu gratuitamente, de uma forma generosa. Nós precisamos olhar para as pessoas que cometem pecado como vítimas. Vítimas. Que às vezes a gente dá muito poder para a pessoa que nos ofendeu. A pessoa nos ofende, a gente, aquela pessoa, né? Porque ele, sabe, deixa ele grande, poderoso, né? Gigante. Porque a gente dá força e poder para ele. Mas não, gente. A pessoa que nos ofendeu, ela é uma vítima. Ela é uma vítima do quê? Do pecado. Ela é uma vítima do erro dela. Se ela for uma pessoa normal, ela também está sofrendo por ter cometido aquele erro, né? Por ter errado com você, falhado com você. Eu já cometi erros com meu marido, com a minha filha. Eu me senti muito mal, porque eu sabia que eu tinha errado e aquilo pesava em mim, doía em mim.
E quando o outro abraça, perdoa, não, tudo bem, eu entendi, deixa pra lá. Ai, se dá um alívio, ai, que bom. É como se fosse assim, ai, agora eu posso voltar a viver, posso voltar a respirar, porque eu fui perdoada. Então, o perdão, ele faz bem para aquela vítima do pecado, né? Para aquele que ofendeu, né? Aquela pessoa que magoou. O perdão, ele também, ele deve ser deixado para o passado, né? Quando a gente perdoa, a gente joga isso no passado. É como se a gente se libertasse, não existe fantasma, né? Mas é como se fosse assim, eu me liberto dessa lembrança negativa, dessa lembrança ruim, que me assola, que me assombra, que me assusta, que me angustia, que me perturba. Então, quando eu perdoo, eu liberto o outro para viver. E eu também, digamos assim, deixo isso para o passado. E agora é como se eu te permitisse, eu me permito ser feliz de novo e eu dou permissão para o outro cônjuge também a ser feliz. Isso a gente deve levar em consideração também os filhos, né? A gente tem que perdoar os filhos. Perdoar os filhos pelo que eles cometeram e os filhos devem perdoar os pais também, porque os pais erram muito, falham muito e os pais devem pedir perdão. Nós devemos pedir perdão para os nossos filhos. Filho, desculpa, me perdoe porque eu não tratei bem você, né? Eu não fiz isso corretamente, né? Lembre-se que o pecado, as falhas, elas trazem as consequências e muitas vezes a gente fica jogando na cara do outro as consequências do erro dele. Mas se você já perdoa, para quê? Você vai ter que ajudar o outro a superar, né? A superar tudo isso, a carregar tudo isso, né? A sobreviver a tudo isso, né? Ao pecado dele, ao erro dele, né? E lembre-se que quando a gente perdoa alguém, a gente também cresce com isso, né? A gente aprende com o erro dele. Aprende, olha, eu não vou fazer isso. O que ele fez, se deu mal, tá sofrendo. Eu sofri, então eu não vou cometer esse erro novamente, porque não faz bem para mim e não faz bem para o meu cônjuge, né? Ou para quem está no meu entorno. Às vezes a pessoa diz que perdoou e volta de novo a falar daquele assunto, e volta, e fica renovando, e fica trazendo essas águas do passado, e levantando os defuntos, né? Ai, você se lembra naquele dia que você fez isso comigo? Eu não esqueço, né? Tem uma memória, eu não esqueço quando você me ofendeu, quando você me xingou, quando você tratou mal minha mãe, quando você tratou mal meu filho, não sei o quê, né? Então, assim, isso não faz bem, gente, não faz bem. A falta de perdão, né, quando a gente não perdoa, a gente fere o nosso companheiro, o nosso cônjuge, né? A gente tem que ter uma ação mais ativa e menos passiva. Então, perdoar é uma ação ativa. Eu modifico o ambiente. Eu escolho modificar o meu cônjuge. Eu escolho trazer paz e tranquilidade para minha casa quando eu ofereço perdão. Então, ser ativo às vezes a gente, por exemplo, o pecado, né, digamos, magoar alguém, às vezes a pessoa faz isso de propósito, de uma forma ativa, né? Então, eu tô com a raiva do meu cônjuge, então eu faço uma coisa para prejudicar, eu falo de propósito para humilhar ele, eu magoo ele, eu sei qual é o ponto fraco dele, eu jogo isso na cara dele. Então, isso é uma coisa ativa. Às vezes é sem querer, eu ofendo o outro, eu magoo o outro sem perceber. Então, a pessoa que vai oferecer o perdão também pode oferecer o perdão deve oferecer o perdão de forma ativa, né? Ele deve falar, ele deve verbalizar, ele deve comunicar o perdão. Que às vezes o outro não pede perdão, em silêncio, não pede desculpa, e o ofendido também não fala nada. Aí fica os dois em silêncio. Aí um fica imaginando, será que ele não perdoou? Será que ele não desculpou? Aí o outro fica pensando, ai, será que eu ofendi? Como será? O que que eu fiz, né? Por que que ele tá assim chateado? Por que que tá emburrado? Por que que não fala comigo? Será que eu tô de castigo? Então, assim, é complicado, né? Então, é importante que você fale, que você perdoe, para você se libertar, né? Olha só o que João 10:10 diz. Eu separei esse texto para você. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para dar vida e vida em abundância.
Então, quem perdoa fortalece o casamento. O casal que sabe perdoar fortalece. Quando eu perdoo meu companheiro, meu esposo, o Jonas, né, o Júnior, eu perdoo ele, eu fortaleço ele na fé, na esperança, né, no relacionamento conjugal. Quando ele me perdoa, ele também faz isso por mim. Então, quando nos perdoamos, nós nos fortalecemos. A nossa união conjugal se torna mais fortalecida, o nosso lar mais fortalecido, e Deus também gosta. Deus abençoa, porque o perdão vem dele. O perdão é dele. O perdão é uma dádiva de Deus. O perdão não me pertence. O perdão não pertence ao meu cônjuge. O perdão pertence a Deus. É Ele que nos oferece. Primeiro Ele nos perdoa. Aí então nós podemos perdoar o nosso cônjuge e os nossos filhos e os outros familiares também. Tá bom? Que Deus te abençoe. Que Deus esteja com você cada dia, todo dia, até o último dia. E que essa série seja muito bom para você, para fortalecer o seu casamento e os seus relacionamentos familiares. Sinta aí o meu abraço e até o próximo encontro. Tchau, tchau.